O avião da US Bangla se aproxima da pista 20 no aeroporto de Katmandu e os alarmes soam. O tempo não perdoa. Uma névoa espessa envolve Katmandu e a visibilidade é ruim. A pista aparece no último momento, mas a aeronave não está alinhada. Está descendo rápido demais e está perigosamente perto do solo. O capitão tenta em desespero corrigir o curso, mas o avião de repente se desvia da pista. Em segundos, o avião sobrevoa perigosamente o terminal doméstico, se lançando na torre do ATC a apenas 100 metros de distância. Lá dentro, 8 controladores ficam aterrorizados enquanto 71 passageiros a bordo do avião e centenas no terminal permanecem alegremente inconscientes da catástrofe que se aproxima. O desastre parece inevitável. O que deu errado? Vamos descobrir. Essa é a história do voo da US Bangla 211. Wings. Dhaka, Bangladesh. A primeira oficial Pritula Rashid é a primeira mulher piloto da US Bangla Airlines. Ela tem apenas 25 anos e já acumulou 390 horas de experiência de voo. E hoje, ela vai acrescentar uma nova peça ao seu chapéu. Ela está prestes a voar pela primeira vez em uma aproximação difícil em Katmandu. O aeroporto de Katmandu, no Nepal, é um local bem desafiador para pousar, pois está situado em um vale estreito em forma de tigela. Os pilotos precisam passar pelas altas montanhas do Himalaia e precisam de treinamento especial para aterrissar. Para fornecer esse treinamento, ela é acompanhada pelo capitão Abid Sultan, de 52 anos. Ele é um ex-piloto da Força Aérea de Bangladesh com mais de 22 anos de experiência de voo. Ele também é instrutor da companhia aérea. E com mais de 100 voos para Katmandu em seu currículo, ele está bem familiarizado com a rota. Há 67 passageiros a bordo do US Bangla 211, a maioria nepaleses e bengaleses. Enquanto os pilotos aguardam a liberação para o táxi, a tripulação de cabine conclui as instruções de segurança para os passageiros. Esse avião, no entanto, não será nada seguro. A primeira oficial Rashid parece animada. É um grande dia para ela. Ela estava ansiosa para o pouso desafiador. Mas à sua esquerda, as coisas não parecem muito boas. Ela percebe que o capitão Sultan não parece bem. Ele parece muito agitado, estressado e de temperamento difícil. Ele está xingando sem parar. E quando a equipe de operações fala com ele pelo rádio, nem mesmo eles são poupados pelo capitão. I don't want 212. I want 211. I don't want to read you again. Keep your mouth shut. Mas o interessante é que assim que ele volta sua atenção para a primeira oficial, seu comportamento muda completamente. Ele se torna calmo e compassivo. Don't be scared. I'm going to stay for another 3 months. I'm going to show these people right and left. Assim que ele termina de dizer essas palavras ao primeiro oficial, o ATC libera o avião para o taxiamento. O avião se afasta e taxia até a pista. Eles partem de Dhaka, com destino ao país do Himalaia. O tempo na rota e no destino será ruim. O tempo está nublado com algumas tempestades na área e a visibilidade não é boa. Durante a subida, o capitão ouve uma comunicação entre as operações e outra aeronave da US Bangla sobre combustível a bordo. Mas, mesmo sem verificar se a mensagem era destinada a ele, o capitão Sultan responde com raiva à equipe de operações. Operations Bangla Star 211. Bangla Star 211 operations, go ahead. Why the hell do you need to know the onboard fuel? Why do you ask me for the onboard fuel? You need to tell me now. I want a written explanation before I come to Dhaka. Copied, sir. Will go. Have a safe flight, sir. I don't care about a safe flight. You just do your duty. Don't talk to me unless I call you. O comportamento do capitão não é apenas anormal, mas também é uma grave violação da regra da cabine estéreo, que proíbe os pilotos de se envolverem em conversas não essenciais durante as fases críticas de decolagem e aterrissagem de voo. Even if I'm abusing others, you don't be afraid, Buri. I'm calling you, Buri, to show my love for you. A copiloto vê uma grande bandeira vermelha, mas infelizmente opta por não se manifestar devido à sua senioridade. Ela percebe que aquele voo curto de 1 hora ia parecer muito mais longo. Passam 15 minutos. O tempo fora do avião começa a ficar nublado. O clima dentro da cabine de comando fica estrondoso.
Do nada, ele começa a falar mal de outra jovem piloto, Farhat Lamia Khaled, e ele havia treinado antes na companhia. Ele amaldiçoa Lamia com raiva por ter apresentado uma queixa contra ele, questionando sua competência. Lamia was the worst trained in US Bangla. She said we made out in the cockpit. She's not even worth approaching. She's ugly and she's fat. Há rumores na companhia de que o capitão estava envolvido com Lamia, e Lamia havia registrado uma queixa contra ele. Ele desaba e começa a chorar abertamente, dizendo à primeira oficial que está deixando a empresa por causa de Lamia. I don't need Lamia. What does she know about flying? If I wanted to be with her, I can easily do that anytime. She's not innocent, your friend Lamia. But because of her, I had to resign. Então, algo bizarro acontece. O capitão acende um cigarro dentro da cabine de comando e começa a fumar. Um flagrante de desrespeito a todas as convenções de segurança e ao bom senso. A primeira oficial está atônita demais para saber como reagir. Ela escolhe ficar em silêncio, esperando e rezando para que cheguem logo a Katmandu. O capitão Abid Sultan tem um histórico de depressão. Quando estava na Força Aérea de Bangladesh em 1993, ele foi afastado do serviço ativo após uma avaliação psiquiátrica. Porém, ele foi reavaliado por outro psiquiatra 9 anos depois, e esse psiquiatra o declarou apto para voar. Com base nessa avaliação, ele ingressou na US Bangla em 2015. Muitos pilotos se recusam a buscar tratamento para problemas de saúde mental porque temem que sua avaliação médica tenha um impacto negativo em sua carreira. E tentam gerenciar sua saúde mental por conta própria, sem buscar atenção e tratamento adequados. E já vimos isso antes em outros casos como Paquistão 8303 e o Germanwings 9525. Agora, 1 hora se passou e o voo está chegando a Katmandu. Os passageiros e a tripulação de cabine permanecem alegremente alheios ao tumulto dentro da cabine. Eles desfrutam de um voo relativamente tranquilo até agora. Mas as coisas não permanecerão calmas por muito tempo. Dentro da cabine, o capitão Sultan ainda está com raiva e ainda está chorando. Primeiro oficial Rashid se esforça para fazer com que o capitão volte a si. Mas esse é o ponto que marca o início de uma virada preocupante nos acontecimentos. Para a descida e a aproximação de Katmandu, o capitão Sultan seria o piloto de voo e o primeiro oficial seria o piloto de monitoramento. Ele precisa concluir o briefing de aproximação, mas não tem as cartas de aproximação com ele. Ele não está mesmo adequadamente preparado para as operações de voo nesse momento. Ele pede as cartas à primeira oficial, que as entrega. Ele informa sobre a chegada em Katmandu, consultando as cartas dela. Eu preciso te lembrar de que a aproximação de Katmandu é extremamente desafiadora, mesmo para pilotos experientes que estejam completamente concentrados. Essa cabine é tudo menos isso. O capitão não realiza uma instrução completa sobre a aproximação da pista 02. Como ele já realizou essa aproximação várias vezes, a complacência se infiltra, e etapas importantes são perdidas. Também se lembre de que a primeira oficial estava operando essa rota pela primeira vez, então ela não consegue identificar nenhum problema, e mesmo que identifique, não está desafiando o comandante. Ele devolve as cartas para a primeira oficial e a instrui a prender as cartas no console lateral. Isso significa que ele não terá acesso às cartas enquanto realizar a aproximação do aeroporto. As cartas contêm informações essenciais para a aproximação, como a altura mínima em que precisam voar, a direção em que devem voar e onde estão as montanhas das quais devem se manter afastados. Sem isso, ele está basicamente voando às cegas, confiando em sua memória sobre como a aproximação deve ser feita. E, nesse estado, a tripulação tenta iniciar a aproximação da pista. Poucos minutos depois, o avião é entregue à aproximação de Katmandu, que instrui a aeronave a descer para 13.500 pés e a manter-se no waypoint, chamado Guras. Com base em sua posição e velocidade, a aeronave chegará ao Guras 6 minutos antes do planejado originalmente. O espaço aéreo de Katmandu costuma ser muito movimentado, portanto os pilotos esperam que lhes seja solicitado esse padrão de espera. E em preparação para isso, o primeiro oficial insere esse padrão holding no computador. Se você diminuir um pouco o zoom, há outro avião chamado Buda 282, que está seguindo esse avião. Lembre-se disso, pois esse segundo avião logo terá um papel importante nessa história.
A Kathmandu Approach chama e instrui a US Bangla 211 a reduzir sua velocidade e descer para 12.500 pés. No entanto, antes de a aeronave chegar no ponto de espera, o controlador de aproximação libera o voo para continuar a descer e começar a se aproximar diretamente da pista 02. Eles não são solicitados a realizar o hold. Os pilotos reconheceram essa transmissão do ATC, mas esqueceram de remover o hold que estava programado no computador. Isso te faz lembrar de outra história que possa ter visto no canal? O capitão liga o sinal do cinto de segurança e diz à tripulação da cabine para se preparar para o pouso. O capitão Sultan acende outro cigarro. O avião está a apenas 3 minutos de distância do Waypoint Guraj. Agora, segurando o cigarro com uma das mãos e tentando controlar o avião com a outra, o capitão se debate e deixa cair o cigarro no chão da cabine. I've dropped the cigarette. Where did it go? Oh, it's there on the left. Pick it up. It might catch fire. A comissária de bordo informa aos pilotos que a cabine está segura. O ATC libera o avião para se aproximar. E todas essas transmissões acontecem com poucos segundos de diferença. O estado mental dos pilotos e essas transmissões simultâneas tornam-se um gatilho para distração e confusão. O avião cruza o Guraj e começa a virar à esquerda automaticamente, sem nenhum comando do piloto. O avião agora está começando a seguir o padrão hold, que foi programado no FMS. O ATC percebe imediatamente que o avião estava virando à esquerda e avisa a tripulação. O capitão, apressado, coloca o avião no modo heading e vira o avião a 027 graus para colocá-lo de volta na trajetória correta de aproximação. Em Kathmandu, essa estação de navegação de rádio está localizada aqui, bem perto da pista. Vamos colocar um relógio a esse VOR. Esse é 0 graus, e esse é 180 graus aqui embaixo. Se o avião estivesse se aproximando da pista do Guraj normalmente, ele estaria voando em um rumo de cerca de 22 graus para seguir essa radial de saída. Mas, como o avião fez a curva não planejada, o comandante ajustou o avião para se aproximar a 27 graus, com a intenção de que, assim que o avião chegasse a esse ponto na rota real, ele viraria o avião para 22 graus e seguiria a aproximação até a pista. O problema é que, quando o modo de direção é selecionado, o piloto automático ignora a navegação à esquerda e à direita, programada no computador. Portanto, o capitão precisa fazer a curva manualmente. Lembre-se também de que o tempo está nublado, e o contato visual com o solo não é muito bom. Para aumentar os problemas, há também um forte vento de través vindo do lado esquerdo, empurrando o avião mais para a direita. Normalmente, quando o avião está no piloto automático, o vento é automaticamente considerado e corrigido pelo computador. Mas, infelizmente, esses pilotos estão pilotando manualmente e não estão corrigindo esse vento de través. O avião chega ao ponto em que agora retorna à trajetória de voo original, e os pilotos deveriam ter girado o avião para 22 graus. Mas os pilotos se esquecem completamente de fazer isso, e o avião continua voando a 27 graus. O vento cruzado do oeste continua a empurrar o avião para longe do aeroporto. E para piorar a situação, os pilotos não revisaram o checklist de pouso direito. O capitão instrui a primeira oficial a concluir o checklist antes do pouso. E como parte do checklist, a primeira oficial instrui o capitão a abaixar o trem de pouso. O capitão Sultan, por negligência grosseira, informa a primeira oficial Rashid que os trens de pouso estavam abaixados, dizendo: Gears down 3 green. Mas o trem de pouso não estava abaixado de fato. O capitão disse: Gears down 3 green. Sem verificar se ele estava realmente abaixado. Nesse momento, enquanto o avião continua descendo em direção ao solo, o alarme de insegurança do trem de pouso começa a soar. E, bizarramente, o capitão pede à primeira oficial que ignore o aviso. Enquanto isso, com o rumo ajustado para 027 graus e com os ventos empurrando o avião para a direita, o avião começa a se desviar para leste do aeroporto. E, nas condições nubladas, também não há referência visual para os pilotos. Eles não têm a menor ideia de que o avião está fora de curso. O avião está agora quase ao lado do aeroporto e se afastando. Do ponto de vista do ATC, parece que o avião está sobrevoando o aeroporto para tentar pousar do outro lado. O ATC chama o avião. Bangla 211,
You are given landing clearance to runway 02, going towards runway 20. Supondo que a tripulação queria aterrissar na pista 20, o ATC os autoriza a aterrissar na 20. A tripulação, completamente perdida e esperando ver a pista à sua frente, fica confusa com a autorização e continua a voar em linha reta. O capitão confirma que pretende aterrissar na pista 02. O ATC pede que o avião faça uma curva em U e entre no que é chamado de perna de Downing para se preparar para um pouso na pista 02. Lembre-se de que os pilotos ainda acham que estão aqui e esperam a pista bem à sua frente. Mas como o ATC pediu que fizessem a curva em U, o capitão começa a virar o avião para a direita. E quando o avião desce para 175 pés acima do nível do solo, um alarme de aviso de proximidade do solo é disparado. Depois de ouvir o aviso Too Low Gears, a primeira oficial finalmente faz uma varredura completa e percebe que o trem de pouso não estava realmente abaixado. Embora o capitão tivesse dito inicialmente que estava abaixado, e ela inicia sua extensão. Se lembra do avião Buda 282 que estavam os seguindo? Esse avião está agora na aproximação final da pista. O ATC ordena que o avião da US Bangla mantenha-se afastado do avião da Buda Airlines e também desocupe a área em que eles estão. Porque se o Buda 282 não conseguir pousar e precisar dar a volta, o procedimento de volta levará esse avião exatamente para onde o avião da US Bangla está agora. No entanto, o confuso capitão do avião da US Bangla, em vez de fazer uma inversão de marcha, continua virando à direita, colocando seu avião e o Buda 282 em perigo. O controlador do ATC se esforça para instruir o capitão Sultan a manter-se afastado da pista 20. Okay, that's good, but do not land. Traffic is on short final runway 02. We know that, sir. Copy. Let us know once we have get land. Mas o avião continua virando à direita e permanece no caminho da rota de retorno da Buda Airlines. Bangla Star 211, I say again, do not proceed towards runway 20. Clear to hold at your present position. Okay, we are making an orbit to the right. Copy. Felizmente, o avião da Buda Airlines aterrissa em segurança e não precisa dar a volta. Um perigo evitado. Mas para o capitão Sultan e a US Bangla, o principal problema ainda permanece. Eles ainda não estão no caminho correto para aterrissar e não têm a menor ideia de onde estão. E nenhum dos pilotos tem contato visual com a pista. Mas o capitão finalmente entendeu que eles não estão onde pensavam estar. Sem outros aviões se aproximando do aeroporto, a torre libera o BS-211 para pousar em qualquer pista. Bangla Star 211, clear to land and runway is vacated either runway 02 or 20. A essa altura, o avião já sobrevoou o aeroporto e agora está do lado oeste. Sir, we would like to land on 20. Okay, runway 20 clear to land, wind 270 degrees 6 knots. O capitão continua a virar o avião para a direita. Durante a curva, os ângulos de inclinação chegam a 45 graus, com taxas de descida acima de 2.000 pés por minuto, acionando os avisos EG/PWS de novo. Mas mesmo depois de tudo isso, os pilotos ainda não conseguem localizar a pista. Bangla Star 211, turn right and you have a runway, confirm you have a runway not inside yet? Enquanto o avião continua girando, ele se aproxima da pista 20. Nesse momento, a primeira oficial finalmente consegue localizar visualmente a pista. Mas esse alívio dura pouco, porque em sua pressa, eles cometem outro erro. De sua localização atual, eles não estão em posição de pousar na pista. Eles precisam ser direcionados de volta a essa rota para tentar um pouso seguro. Bangla Star 211, clear to land. Set runway 02. Bangla Star 212. Roger, runway 02, clear to land, Bangla Star 211. No entanto, o capitão Sultan, ansioso para deixar esse episódio embaraçoso para trás, faz uma tentativa desesperada de aterrissar o avião na pista 20 mais próxima, e não na 02 para o qual foi liberado. O capitão faz uma curva brusca para a direita, voltando para o oeste, na tentativa de retornar à extremidade de aproximação da pista. O avião mergulha em um ângulo acentuado para a pista. O avião se precipita para o solo em alta velocidade. O ATC fica atônito com os acontecimentos. Eles nunca imaginaram que os pilotos tentariam aterrissar o avião dali. O avião se aproximou muito perto do limite da pista 20. Vendo que o avião estava manobrando muito próximo ao solo, e não alinhada com a pista,
O controlador da torre rapidamente cancela a autorização de pouso, dizendo incorretamente autorização de decolagem cancelada. Ao ouvir o cancelamento, o capitão puxa o avião para cima com um ângulo de inclinação muito alto, vira à esquerda e sobrevoa o avião estacionado no terminal doméstico. De repente, há um perigo mais imediato e tanto o capitão quanto a primeira oficial percebem ao mesmo tempo. Em todas as suas mudanças erráticas de direção, o avião agora está indo direto para a torre do ATC. À medida que o avião se aproxima da torre de controle, a situação vira uma catástrofe em potencial. Todos os operadores da torre saltam de seus assentos e se abrigam. O capitão se esforça e coloca o avião em uma subida íngreme e por pouco não erra a torre. O capitão agora está estressado e não está pensando direito. Depois de perder a torre, o avião agora sobrevoa a pista de táxi, com o objetivo de fazer uma última tentativa de aterrissar na pista. O avião, finalmente, pousa com apenas o trem de pouso direito atingindo a pista, a quase 1,7 km do início da pista, em um ângulo de inclinação de quase 15 graus. Isso fez com que o avião se desviasse do curso e saísse da pista. Então, o avião quicou na parte não pavimentada do aeroporto e depois se chocou contra o perímetro do aeroporto. Ele parou em um campo próximo. Em 6 segundos, houve um incêndio. 2 pilotos, 2 membros da cabine e 47 passageiros, infelizmente, morreram no acidente. Somente os passageiros sentados do lado direito do avião, ou que estavam na frente, conseguiram sobreviver. Para os demais, eles se tornaram parte do pior desastre aéreo do Nepal em 26 anos.